Seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. Em 2012, 172 grávidas foram despedidas. O facto parece estranho, mas estes casos tiveram, na sua maioria, o parecer favorável da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, por se tratarem de falências de empresas e despedimentos coletivos. 172 grávidas foram despedidas no ano passado. O número revela um aumento de 53% face a 2011. Estes dados são avançados hoje pelo Diário de Notícias, que cita a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. A legislação protege as grávidas ou as recém-mamãs de serem discriminadas no emprego, mas nada pode fazer quanto ao desemprego. Destes 172 processos analisados pelo CITE, 105 receberam parecer favorável, uma vez que muitos dos casos respeitam a despedimentos coletivos ou encerramento de empresas, situações em que a Comissão pouco ou nada pode fazer. As mulheres grávidas que deram à luz recentemente ou que estejam ainda em período lactante não podem ser despedidas sem o parecer favorável da CITE, que tem de avaliar se o fator que levou à admissão é ou não de origem discriminatória. Casos não faltam em que a Comissão não pode determinar ou concluir que os despedimentos de uma grávida seja discriminatório por motivo de gravidez. Seguimos agora com a atualidade regional. Mais de 200 de pessoas juntaram-se ontem aos trabalhadores da Casa da Música, ao som de vários grupos musicais. O objetivo era manifestarem-se contra o corte de 30% no orçamento do maior equipamento cultural da cidade do Porto. O candidato à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, e Rui Moreira, o presidente da Associação Comercial do Porto, marcaram também presença na manifestação. Jorge Prendas, coordenador do Serviço Educativo da Casa da Música, admitiu que o objetivo foi manter a esperança de que a Casa da Música permaneça fiel aos seus princípios. Já Manuel Pizarro declarou que os 20% de cortes anunciados pelo Governo para 2012 e 2013 são enormes na medida em que o Executivo pretende cortar mais na Casa da Música, ao contrário do que pretende fazer, por exemplo, no Centro Cultural de Belém. Para o britânico Andrew Bennett, o futuro da Fundação depende da inteligência das pessoas envolvidas na escolha do novo Conselho de Administração, para além da resposta do Governo em termos de contribuição financeira. Rui Moreira pretende anunciar a sua candidatura à Câmara do Porto a 20 de março no Mercado Ferreira Borges, pondo assim um ponto final nas dúvidas que existiam em relação à sua vontade de disputar as eleições autárquicas. Ao que tudo indica, o candidato deverá ser o único a discursar na cerimónia, que vai decorrer pelas 18h30. Contudo, há quem defenda que o ideal seria o candidato adiar a sua apresentação de candidatura para abril, para que Rui Moreira não se desgaste desnecessariamente, uma vez que se trata de uma personalidade com notoriedade absoluta. O presidente da Associação Comercial do Porto apresenta já uma lista numerosa de apoiantes, sendo importante destacar o envolvimento de muitos jovens que se preparam para fazer campanha ao lado do candidato. Para a cerimónia está prevista a presença de vários membros do movimento Dar o Porto ao Manifesto, que surgiu a 1 de fevereiro, com a vontade de ver Rui Moreira à frente da Câmara do Porto. A Lipor anunciou hoje que apresentou uma queixa junto do Instituto da Construção e do Imobiliário contra o consórcio, que, apesar de vencer o concurso do futuro aterro sanitário da Póvoa de Varzim, não assinou o contrato. Esta queixa resultou face à falta de comparência do consórcio à assinatura do contrato de entrega da concessão de construção e exploração do novo aterro em junho de 2012. Para o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, o consórcio é o único responsável pelo facto do contrato não ter sido assinado, uma vez que em vésperas da assinatura do mesmo foram apresentadas exigências que a Lipor, como entidade pública, não poderia aceitar e que iria também encarecer substancialmente a proposta apresentada. Encerrou a 7ª edição do RoboParty 2013, que se realizou de 14 a 16 de março. O resultado desta edição foram 3 dias de sucesso a construir robôs e, acima de tudo, momentos de diversão, boa disposição e muita alegria. Esta edição contou com a participação de 450 jovens
a envolverem-se nas 112 equipas inscritas, com robôs construídos em pleno funcionamento, e foi também de salientar a participação de uma equipa vinda da Dinamarca. O programa começou com a sessão de abertura solene, onde estiveram presentes todos os envolvidos desta edição, e finalizou com a entrega dos prémios aos 3 primeiros classificados de todas as provas desportivas e robóticas. Todos os elementos salientaram a importância deste evento, quer a nível tecnológico, educacional e quer mesmo pela idade jovem dos participantes e da sua importância para o futuro. Para além dos vários patrocinadores, é também de destacar o desempenho dos voluntários que ajudaram na organização do evento, sendo a maioria alunos de Eletrónica Industrial da Universidade do Minho. Seguimos agora este jornal com o meu convidado Sérgio Antunes, da Associação New Haven. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Aproxima-se o equinócio que nos apresenta a nova estação, a primavera, já no próximo dia 21. Um dia renovado, um dia para celebrar. Sim, sem dúvida. Nós estamos a tentar organizar um evento que vai acontecer no Grão de Areia, na praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia. É um evento que vai decorrer ao longo do dia, desde as 9h30 da manhã, com uma aula de yoga, um Surya Namaskar, que é uma saudação ao sol, não é? Para celebrar. Ao longo da tarde, várias demonstrações de vários terapeutas, também nomeadamente massagem, a astrologia, tarô, também para dar a conhecer um bocadinho mais às pessoas novas terapias, novas medicinas alternativas, porque hoje em dia também fala-se tanto em crise e depressões, que acho que é muito importante as pessoas abrir, se sentirem bem. Sim, sem dúvida, promover o bem-estar e a saúde em todas as pessoas. E à noite vamos ter um concerto do Projeto Shanti, que são 3 músicos que tocam instrumentos indianos e um deles guitarra portuguesa. Então há uma simbiose entre os 2 estilos musicais que aconselho vivamente a assistir. Porquê é que a Associação decidiu comemorar este equinócio, celebrar a entrada, a chegada da primavera? Sim, normalmente é um ritual que faço sempre no equinócio, no solstício de verão. Normalmente sempre num grupo muito restrito, que são os praticantes de yoga e alguns amigos. Este ano decidimos expandir e abrir isso e começar também a divulgar, conforme tinha dito anteriormente. Acho que é mesmo muito importante nesta altura começar a divulgar estas práticas, as filosofias orientais, né, que promovem realmente um estilo de vida mais saudável. O equinócio acaba com o rigor do inverno, vem a abundância da primavera, e há quem diga que o equinócio é o equilíbrio, aliás, entre a noite e o dia. É também uma época propícia para o equilíbrio entre o corpo e a mente? Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitar esta nova energia, né, este reflorescer, né, para manter-nos mais estáveis, mais equilibrados, é sem dúvida uma mais-valia. Principalmente porque promove o encontro entre a natureza e o homem, né, o homem, o ser humano. Por isso é realmente importante esta altura e iniciar. Deveríamos, durante todo o ano, estar sempre em contacto com a natureza, mas sem dúvida que durante o inverno é sempre mais difícil, não é? Mais complicado. E brindar o sol. Há pouco, antes de começarmos aqui a nossa conversa no jornal, disse-me com toda a certeza que no próximo dia 21 vai estar sol, tem que estar sol. Sim, acho que é importante alimentar esse pensamento e sem dúvida que sim, que vai estar um dia magnífico para celebrar realmente a entrada da primavera. Falou na crise e neste estado geral da população portuguesa e de resto também em geral europeia. Sim, sim. As pessoas têm procurado mais as medicinas alternativas, mais este tratamento, estes mimos para a mente? Sim, sem dúvida. Acho que todos nós sentimos isso porque também há uma maior promoção destas filosofias e de terapias não só alternativas, mas também complementares, porque acho que hoje em dia já se começa a estabelecer muito mais a ponte entre a medicina tradicional e estas terapias, e acho que é realmente que
cada vez mais à procura das pessoas. E as pessoas procuram exatamente o quê? Por exemplo, no yoga, o que é que as pessoas sentem que o yoga pode fazer pelas suas vidas? O yoga é profilático, por isso é uma forma de prevenir a saúde, não é? Acho que hoje em dia, com esta nova mentalidade que está a surgir, acho que é mesmo muito importante nós optarmos por prevenir, não é? Trabalharmos de forma a estarmos em equilíbrio, promover o nosso bem-estar e a saúde física. É um dever. Prevenir a saúde. Por isso, acho que a procura está... Esse é o objetivo, embora acho que as pessoas quando vêm para o yoga podem vir por vários motivos, muitas também vêm por a parte física, a componente física, não é? Porque trabalhamos muito fisicamente, trabalhamos também a respiração e por isso acabamos por equilibrar também todas as nossas facetas, no fundo, não é? Promover o bem-estar físico, energético, emocional e mental. É? Como é que nasce a Associação New Heaven? Nasceu desde há dado 3 anos para cá, pronto, porque cada vez mais eu acho que há necessidade de promover este bem-estar, este equilíbrio, pronto, e também acho que é uma forma de abrir e de mostrar ao público em geral a prática do yoga e de outras terapias. Quem é que pode juntar-se no Grão da Areia no próximo dia 21? O evento, já sabemos, é durante o dia todo, é gratuito? É gratuito, entrada gratuita. A primeira aula da manhã é na praia. Ao final do dia também vamos ter uma aula de yoga completamente gratuita e depois várias demonstrações, desde danças orientais, terapia de som, o próprio concerto, tudo com entrada livre. Pronto, só tem o consumo. Se sentarem na esplanada do Grão da Areia, claro que terão que fazer algum consumo. Foi fácil encontrarem um local para celebrar o equinócio? Sim, foi fácil. Foi fácil e eu escolhi o Grão da Areia precisamente porque já está... É à beira-mar? É à beira-mar, sim, perto da praia, natureza, o mar, mas também o próprio espaço é muito agradável, muito charmoso, as pessoas são muito receptivas e acho que pelo facto de criarmos esta associação, né, foi uma forma de nos unirmos por um objetivo comum. Pode ser um dia bem diferente para as pessoas que possam estar por casa no dia 21 e assim possam sair e também encontrarem aqui um momento bastante diferente. Por isso mesmo, Sérgio, faça um convite para que as pessoas apareçam nesta festa do equinócio. Sim, convido todas as pessoas a aparecerem no Grão da Areia, na praia do Grão da Areia, para fazermos uma aula e praticarmos e saudarmos o sol, celebrarmos este dia fantástico, não é? E estar em comunhão com a natureza. Sérgio, agradeço-lhe a presença neste Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Desejo-lhe uma boa primavera e um bom equinócio. Igualmente, obrigado. A Câmara de Matosinhos apresentou hoje o plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. As primeiras ruas a ter o novo sistema de semáforos vão ser o cruzamento de Brito Capelo com a rua Sousa Aroso. O novo sistema que vai permitir à autarquia saber em tempo real as avarias dos semáforos. À chegada eram algumas as dúvidas sobre um cruzamento que já deu muito o que falar. Há algum tempo que os semáforos neste local, no cruzamento de Brito Capelo com a rua Sousa Aroso, deixaram de funcionar. Apesar das muitas intervenções da autarquia, a verdade é que desde o ano passado que constantemente avariavam. Segundo a autarquia, o problema era mesmo da instalação, já ser antiga. O sistema que aqui estava, que tem uns anos, mostrou que já não é fiável, portanto que não faz sentido, porque era um sistema que usa o báculo, portanto o báculo é pronto, e o báculo, por causa de, sobretudo, estarmos aqui numa zona que tem, obviamente é mais exposta, costuma ter muitos problemas e, portanto, o que nós ficamos cansados também nós de tantas avarias neste sistema e, portanto, decidimos alterá-lo. Agora vão ser alvo de uma intervenção integrada numa obra muito mais vasta, que será no novo plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. Um plano que tem previsto um novo sistema que vai permitir à autarquia saber, em tempo real, quando um semáforo avaria.
vai deixar de ter báculos, isto é, vai deixar de ter aquelas espécies que sistematicamente passam a vida a avariar e que são objeto de sistemáticas intervenções, e vamos colocar um outro sistema que deixa de ter qualquer... é muito mais fiável e, portanto, além disso, vamos fazer uma outra coisa que eu entendi que era extremamente necessário, fazer um investimento relativamente a um sistema que nos permita detectar em tempo real qualquer avaria em qualquer semáforo, em qualquer sítio do concelho. No início deste plano de intervenção vão apenas sofrer obras os casos mais graves identificados pela autarquia de Matosinhos. Nós temos neste momento um montante global anual para este tipo de semáforos de cerca de 200 mil euros. É o que a cidade precisa, ou o concelho precisa, para manter o seu sistema em bom funcionamento. Está contratado, sempre esteve contratado. Agora, o ponto é que nós vamos intervir especificamente nos 3 ou 4 pontos que, pela sua natureza, provocam normalmente problemas. O cruzamento da Rua Brito Capelo com a Rua Aroso vai agora ter um novo sistema de semáforos que estarão concluídos no prazo de 15 dias. E à margem da apresentação do novo plano semafórico do concelho de Matosinhos, Guilherme Pinto garantiu que, em breve, a autarquia se vai livrar da lei dos compromissos, uma lei que o autarca considera ser um absurdo. Boa nova aos matosinhenses, nós vamos nos livrar da lei dos compromissos definitivamente, ainda não posso dizer como, mas já está aprazado que Matosinhos não vai estar mais sobre essa lei dos compromissos, vai ser possível repor tudo aquilo que nós tínhamos decidido que devia acontecer e que o ano passado, por causa da lei dos compromissos, teve que ter aqui um momento de contenção. A lei dos compromissos é uma lei absurda, faz com que mesmo uma Câmara que tenha uma excelente situação financeira, que paga pontualmente aos fornecedores e que baixou a sua dívida, que sempre foi pequenina, mas que ainda a tornou mais pequenina, esteja sujeita a essa lei. Felizmente consegui uma operação que vai fazer com que nós também estejamos livres da lei dos compromissos, o que são excelentes notícias, porque a partir daí são as opções só da Câmara que contam e não a opção absurda de uma lei que não tem em conta nem as necessidades mais básicas, como lâmpadas, semáforos, etc. Seguimos agora com o habitual comentário neste Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Seja bem-vindo, Cancela. Boa tarde. Nosso primeiro tema leva-nos até um Estado-membro. O Chipre vai ser resgatado, mas o acordo para o resgate à banca cipriota está a causar o caos no país desde sábado. Em causa estão as taxas sobre os depósitos bancários. Esta é uma discussão que foi adiada, aliás, para amanhã, mas antes de mais, trata-se esta medida de uma expropriação? Eu não diria isso, ou não poria isso nesses termos. Aquilo que neste momento parece estar em causa é que, ao contrário de outros resgates, e eu lembrava que este é o 5º resgate da União Europeia, a seguir a Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, e portanto nós temos aqui um país que tem contornos relativamente aos memorandos que são celebrados com a Troika, que são ligeiramente diferentes daquilo que é habitual. Incidem sobretudo em 2 coisas. Primeiro, uma taxa de um imposto sobre as empresas na ordem dos 12,5%, e, como disse muito bem, o imposto extraordinário sobre os depósitos. E a grande celeuma acerca dos depósitos é que aqueles depósitos até 100 mil euros seriam taxados com 6,7%. Já há quem fala em 3,75%. Sim, mas isso já é numa fase posterior. Aquilo que foi anunciado inicialmente no sábado e para ser votado esta segunda-feira, e eu lembro que tem vindo a ser sucessivamente adiados porque parece que a celeuma que se criou em torno desta questão tem vindo a adiar também a aprovação do próprio plano, e, portanto, mas como eu dizia, até 100 mil euros 6,7% e acima dos 100 mil euros 9,9%. Isto veio levantar uma celeuma acerca de uma situação que todos nós conhecemos. Há uma regra de ouro ao nível da União Europeia, que é a questão de estarem garantidos todos os depósitos até 100 mil euros. Foi assim, por exemplo, no BPN, foi assim mesmo no caso do BPP, em Portugal, que os pequenos aforradores tiveram a possibilidade de ver garantidos esses depósitos. Aqui parece que se quebra pela primeira vez, e a União Europeia... Esta regra, que é uma regra quase intocável,
e há um certo receio. Eu vi vários analistas de economia neste momento e mesmo ao nível dos mercados financeiros com muito receio de que esta regra quebrada como está possa de facto ter um efeito de contágio à própria União Europeia. Exato. Alguns diziam que o Chipre é um país pequeno demais para afetar o euro nesse sentido, mas o que é certo é que alguns investidores e algumas pessoas com depósitos avultados na União Europeia podem agora querer retirar esses valores para outro lado, ou deslocalizados, porque o Eurogrupo pode... Não, aqui a questão é esta. De facto, isto é uma decisão do Eurogrupo, é uma decisão dos ministros das Finanças. Alguns dizem, e de facto, com alguma razão, por exemplo, estamos num momento político e económico da União Europeia, e sobretudo da zona euro, onde provavelmente seria importante as pessoas pararem para pensar sobre, por exemplo, as políticas de austeridade, as receitas que efetivamente, agora fala-se muito nisso, se a própria Troika não deveria repensar ela própria, se as suas próprias políticas, as suas próprias receitas estarão a dar resultado ou não. Portugal é um excelente exemplo, mas em vez disto, ver os sacrifícios, por exemplo, que os portugueses estão a fazer relativamente aos ajustamentos e os próprios resultados, as consequências destas políticas, em vez disto parece que a União Europeia disse assim, vamos arriscar agora noutra receita cujas consequências nós não sabemos. Quando se fala que o país pode ser pequeno demais, podemos concordar nisso, mas atenção, eu ouvi também um analista de política internacional... Mas pode ter este efeito de contágio? Eu ouvi um analista de política internacional que disse uma coisa que eu acho que reputo da maior importância, é que isto não é só um resgate financeiro. Nós estamos a falar neste momento de estratégia geopolítica da mais pura que há. É importante que se diga... Em relação à Rússia? Sim, em relação sobretudo à Rússia e à relação que o Chipre tem entre esta União Europeia e a própria dependência, por assim dizer, que tem da Rússia. E eu acabaria por concretizar neste sentido. Nós estamos a falar de um resgate de 10 mil milhões. O de Portugal, para as pessoas terem... mais pequeno. Para as pessoas terem um termo de comparação, Portugal eram 78 mil milhões. Mas aqui o que está em causa é que estamos a falar de um país que, por exemplo, em 2011 contraiu um empréstimo de 2.500 milhões à Rússia, a 4,5%. E, portanto, esta terça-feira, julgo que amanhã, o próprio Ministro das Finanças de Chipre vai deslocar-se no sentido de renegociar isto para condições, sobretudo de maturidade do próprio empréstimo e também do próprio juro com a Rússia. E, mais importante que isso, é que cerca de um terço dos depósitos são estrangeiros em Chipre e desses quase 70 mil milhões, 20 mil milhões de euros são provenientes da Rússia. Aliás, o presidente russo já veio pronunciar-se a dizer que isto era uma medida incompetente e, portanto, nós não sabemos para já deste embrulho que aqui se está a fazer o que é que isto vai dar. Acresce que, inclusivamente, e vá-se lá saber porquê, mas parece que faz sentido, a própria Gazprom, que é um portentado em termos de gás natural, veio dizer, que tem origem na Rússia, veio dizer, nós resgatamos a Chipre, digam quanto é, nós pagamos. Portanto, e o preço seria, em contrapartida, Chipre permitir que, eventualmente, eles pudessem ter os direitos de exploração na zona económica exclusiva do próprio Chipre. Portanto, tudo isto faz pensar, ou deveria fazer pensar duas vezes, aquilo que pode vir a acontecer. Daí que estejam neste momento a decorrer negociações e, como a Delfina estava um bocadinho a dizer, e muito bem, fala-se que as taxas a aplicar nos próprios possam ser mais baixas. Possam ser mais baixas, nomeadamente fala-se em 3% até 100 mil euros e de cerca de 12,5% subindo para os superiores para criar uma certa equidade. Mas há aqui um pormenor que importa para Portugal e para o resto da Europa e para a zona euro em concreto. É que, quebrada aquela regra que eu referi de não estarem garantidos 100 mil euros, os depósitos de 100 mil euros, poderá haver uma certa tentação, aliás, isto, segundo os especialistas, será uma espécie de falta de confiança no próprio sistema bancário, o que pode levar, aliás, em casos extremos... já reagiram e também. Os mercados, eu iria dizer isso, em todo o mundo, todos os mercados financeiros estão em quebra. A reagir a esta medida, muito rapidamente, e para passarmos também para o nosso segundo tema, isto mostra algum desespero, mostra algum vale-tudo
por parte do Eurogrupo e, nomeadamente, da União Europeia? Eu penso que aqui o que se pretendeu, e atendendo de facto à dimensão de Chipre, foi o seguinte: nós, em vez de cortar salários, em vez de cortar reformas, em vez de políticas de austeridade, vamos encontrar aqui uma fórmula que permita que efetivamente sejam os depositantes a pagar a crise. Ora, isto pode levar, como eu referi há bocadinho, a que outros países, aliás, há alguns especialistas que dizem isto é quase a mesma coisa que dizer a todos os outros países que estão a negociar com a Troika que levantem os vossos depósitos dos bancos porque não há confiança no sistema bancário. E esta é que pode ser uma mensagem muito perigosa para a zona euro. Seguimos então com o nosso segundo tema. Rui Moreira vai apresentar esta semana, na quarta-feira, no Mercado Ferreira Borges, a sua candidatura oficial à autarquia do Porto. Uma candidatura que pode reunir apoiantes de todos os lados. Olha, sobre esta questão, eu encará-la-ia do seguinte modo: eu julgo que isto é o terceiro problema para a candidatura de Luís Filipe Menezes. O primeiro está em equação, que é a lei de limitação de mandatos. O segundo, mais recente, foi a candidatura à Gaia, onde, efetivamente, o próprio Luís Filipe Menezes não pode dissociar-se da querela interna e, sobretudo, da divisão que a Carlos Abreu Mourinho criou no interior do partido. E esta é a terceira questão, que me parece também consubstanciar uma resposta claríssima de Rui Moreira a um desafio que o próprio Luís Filipe Menezes fez no início de março, dizendo... Ou é ou não é? Não, dizendo textualmente: deixem-se de Rodriguinhos e venham a jogo e não queiram ganhar na secretaria com outros argumentos. Aliás, basicamente foram estas as palavras dele. Eu penso que Rui Moreira tinha posto 3 condições para poder avançar. Penso que elas que estão basicamente, se ele vai apresentar, estarão resolvidas. É que ele queria primeiro não se rever em nenhum dos candidatos que foram apresentados, e parece que efetivamente concluiu por isso, ter vontade pessoal para avançar, que ele em determinada altura disse que iria também fazer uma reflexão, mesmo em família, e com não só os apoios, e uma terceira questão que tinha a ver com reunir todas as condições logísticas, nomeadamente o apoio financeiro, que não é de menos importância numa situação destas. Admito que efetivamente o avanço de Rui Moreira possa trazer, repare isto no princípio, e quando Luís Filipe Menezes dizia que avançava em qualquer circunstância, e qualquer que fosse a circunstância para candidato, parecia um passeio para Luís Filipe Menezes, e neste momento, com problemas uns atrás dos outros, de facto, a candidatura, estas eleições autárquicas no Porto poderão, para já, marcam pela diferença, que vai ser a primeira candidatura independente, pelo menos de que há memória, no Porto. A Rui Moreira tem apoios transversais, desde o CDS ao Partido Socialista. Eu lembrava Lobo Xavier do CDS, Miguel Veiga do PSD, que é fundador, Daniel Bessa, ex-ministro do Partido Socialista. Bastantes consensos e a ver, vamos... E em princípio também o próprio CDS, que já disse que efetivamente veria com muito bons olhos, Paulo Portas, esta candidatura. E, portanto, acho que isto vai ser... revelaram já a simpatia pela candidatura, a ver, vamos, exatamente, como é que tudo vai correr. Até 2 a 8 dias. Obrigada pelos seus comentários, Cancela Moura. Seguimos agora com a capa do Jornal Audiência para amanhã. Amanhã, terça-feira, na capa do Jornal Audiência, a entrevista a Correia Pinto, o vereador responsável pelo pelouro da Educação da Câmara, que diz: tivemos em 2012 os melhores resultados de sempre em Matosinhos. Mais abaixo, quem faz também a fotografia da capa do Audiência é Eduardo Vitor Rodrigues, o Partido Socialista, que junta 260 mulheres das 24 freguesias de Vila Nova de Gaia no Dia Internacional da Mulher, uma homenagem então aqui no feminino. Ainda nesta capa, em sociedade, Augusto Ferreira Machado, homenageado na Confraria da Pedra. E a não perder nesta edição, ainda o destaque para Vila Nova de Gaia, o Presidente da Junta de Vilar do Paraíso relança livro solidário. Na sociedade, é a Ourindústria, que arranca dia 21 no pavilhão multiusos de Gondomar. E agora as previsões do tempo para amanhã. Céu muito nublado e aguaceiros no interior do país e no sul. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 14 graus para o Porto, 13 para Lisboa, 17 graus é a máxima prevista para Faro esta terça-feira. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.